Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom você estar aqui mais uma vez nessa noite comigo para uma abençoada live da palavra. Eu espero que o Senhor abençoe rica e poderosamente o seu coração. Desde já agradeço pela sua companhia comigo, a sua boa vontade em aguardar a esses minutos que estamos atrasados para iniciarmos a nossa live da palavra. Eu quero iniciar orando, meus irmãos e irmãs, por situações que ainda e vitimando muita gente acometida pela Covid-19. Graças a Deus que o número de pessoas vem sendo afetada, vem sendo prejudicada com a Covid-19, e a nossa oração ao Senhor é que Ele venha manifestar graça, poder, cura, né, na vida das pessoas que estão aí precisando de um milagre, consolar o coração daqueles que perderam seus entes queridos, e que Ele manifeste graça para a restauração plena da saúde do nosso povo, em nome de Jesus. Graças a Deus, boa parte das nossas igrejas já retornaram aos cultos presenciais, e isso alegra também o nosso coração, tomando precaução com toda a recomendação que recebemos de higiene sanitária, para não sermos um canal contribuidor de proliferação do vírus. Esperamos que muito em breve esse tempo passe e tudo isso fique na história, mas marcado também com experiências poderosas da parte de Deus para conosco, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós oramos buscando a Tua bênção por muitas vidas que estão precisando, necessitadas da Tua graça, do Teu poder, que Tu venha manifestar cura, Senhor, naqueles que estão acometidos pela Covid-19, gente que está internada no leito de um CTI, pessoas que estão, Senhor, precisadas agora de um toque do Teu poder para a restauração da sua saúde, da sua vida. Em nome de Jesus, que Tu estejas operando milagre, guardando também a vida dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da copa, pessoal da limpeza, desde o porteiro até o cirurgião. Seja, meu Deus, toda a equipe que trabalha à frente no combate da Covid-19, guardada, abençoada por Ti, bem como os seus familiares também, sejam, Senhor, protegidos, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Oramos pelos idosos, pelos portadores de doenças crônicas que ainda estão, Deus, impedidos, muitos dos nossos irmãos e irmãs, de frequentarem os cultos presenciais, mas que sejam abençoados através da internet, através dos recursos que a tecnologia dispõe, para que chegue até eles a Tua palavra e eles estejam fortalecidos na comunhão contigo. Em nome do Senhor Jesus, que Tu manifestes graça agora, Deus, ao nosso coração, através da Tua palavra, abençoando a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu Te agradeço por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede. Espírito Santo, opera em nós o milagre para louvor da Tua glória. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você o texto da palavra de Deus que se encontra em Êxodo, no capítulo 33, dos versículos 18 a 33. Êxodo, capítulo 33, do versículo 18 ao versículo 23. Quero ler junto com você esse texto da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum
verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Abra seu coração. Essa palavra ela está dentro de um contexto que representa o desejo do coração de um homem de ver a Deus. Moisés, depois da visão da sarça ardente, como a sua primeira experiência com Deus, e da manifestação do poder de Deus quando castigou os egípcios com as 10 pragas, depois de ouvir a voz de Deus no Sinai, em meio a trovões, relâmpagos e clangor de trombetas enquanto fumegava o monte, depois de ver o mar vermelho se abrir diante dele, o povo de Israel passar a pé enxuto, o povo que ele conduziu até ao outro lado da saída do Egito, depois de Moisés ver cair maná do céu e a provisão de codornizes que Deus deu ao povo de Israel, e da água que jorrou da rocha, depois da decepção também que ele teve com o povo que o acompanhou juntamente com todos os acontecimentos que viram Deus fazer através dele, quando esse povo que já se cansa do retorno de Moisés, que demora tanto, já 40 dias, 40 noites no monte, e o povo já se desespera em relação à volta de Moisés e faz um bezerro de ouro para se prostituir perante a sua imagem, desonrando a Deus que libertou Israel da escravidão. Depois de receber de Deus, o próprio Moisés, a proposta de que Deus ia acender a sua ira, o seu furor contra os judeus rebeldes e idólatras para exterminá-los, e como fez com Abraão, né? O Senhor fez a Moisés uma promessa de também fazer de uma grande nação. Lá em Êxodo, no capítulo 32, versículo 10, você vai encontrar sobre isso. Agora, depois de tudo isso, Moisés, não satisfeito com todo o conceito e prestígio que tinha da parte de Deus, quer se tornar ele a pessoa que não somente era vista e conhecida pelo Senhor, mas que também tenha no seu currículo de grandes experiências espirituais o ter visto a Deus. E Deus, conhecedor do coração de Moisés, inteiramente rendido a ele, como foi até antes do evento das águas de Meribá, até agir com desonra para com o Senhor, diante do povo e diante de todo Israel, ao ponto de ser, por isso, impedido de entrar na terra prometida. Deus resolve atender ao pedido de Moisés, mas não na forma completa como ele pediu, pois nem mesmo o estado de santificação e consagração em que Moisés se encontrava na presença do Senhor tornava aquele homem apto para contemplar a glória do Senhor. Assim, declarando que Moisés não poderia contemplar, ver a sua face e permanecer vivo, Deus lhe promete revelar como que através de um flash a sua glória, mas não sem antes recomendá-lo que se escondesse na fenda da rocha no Monte Horebe. Deus então poria sobre Moisés a sua mão enquanto sua presença passasse diante dele como num flash, permitindo que ele o visse, contemplasse Deus apenas pelas costas quando já estivesse mais distante. E sobre Moisés, a Bíblia diz que Deus falava com ele boca a boca, ou seja, confirmando todas as palavras que ele falava, palavras essas que Arão recebia dele e comunicava ao povo. Moisés é, na minha concepção, quem mais colecionou experiências práticas com Deus no Antigo Testamento, mais do que qualquer outro personagem, mas mesmo assim foi impedido de ver a face de Deus, porque Deus é este que a Bíblia diz que é o único que possui
imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eternamente. Amém. O apóstolo Paulo disse isso na carta que escreveu a 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16. E eu estou me referindo a Deus e não ainda a Jesus. Por isso que, me referindo a Deus, preciso usar a distinção entre Deus e Jesus no contexto do que trata a vida, porque o texto de Timóteo que mencionei diz que Deus é imortal. A versão da Bíblia, a Bíblia Mensagem de Eugene Peterson, diz que ele, Deus, é o único que não pode ser tocado pela morte. Mas Jesus, nós sabemos que morreu. Nesse sentido, como fica então a nossa situação em relação ao povo do Antigo Testamento e em relação a Moisés, que, como eu já disse, para mim, o maior colecionador de experiências práticas com Deus, com um maravilhoso e desejável currículo espiritual, sem ainda assim ter podido ver a face do Senhor. Você certamente já viu a imagem de alguém, seja por vídeo ou por foto, e teve também a oportunidade de ver pessoalmente este alguém cara a cara em algum lugar. Sinceramente, a imagem real da pessoa que se apresentou a você ao vivo e a cores tem alguma diferença daquela que você viu por vídeo ou por foto? Com certeza você dirá que tem diferença, e muita diferença. A imagem projetada pelo vídeo ou representada pela foto não tem cheiro, não se permite tocar, não se permite sentir. A nossa situação está para uma distância enorme entre o retrato de Deus que se apresentou a Moisés e aos judeus no Antigo Testamento. Apesar das poderosas experiências que tiveram os israelitas e conduzidos por Moisés, né, debaixo da mão do Senhor, e nisto eu incluo todos os profetas e profetisas da antiga aliança, como também ao próprio rei Davi, chamado o homem segundo o coração de Deus. E a distância entre a nossa situação e a situação de Moisés e de todo o povo do Antigo Testamento se confirma por um só acontecimento: a encarnação do Verbo. Este Verbo que se manifestou em carne, o que não significa dizer que teve a sua essência eterna alterada ou transformada pela carne, pela natureza terrena de Jesus de Nazaré. Pelo contrário, a corruptível matéria que compunha o corpo de Jesus de Nazaré é que foi absorvida pela incorruptibilidade da natureza eterna do Verbo eterno através da ressurreição do seu corpo. O Verbo que a Bíblia declara que desde o princípio estava com Deus e é apresentado a nós como o próprio Deus, habitou entre nós, conforme disse o apóstolo João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 14. Habitou entre nós cheio de graça, ou seja, a forma radicalmente alterada como Deus se manifestou a nós no Novo Testamento em comparação com a sua apresentação ao povo judeu no Antigo Testamento através da lei. Depois que Moisés desceu do monte com as tábuas da lei nas mãos, João diz ainda que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito que quer dizer único gerado, o que quer dizer que somente através de Jesus de Nazaré, verdadeiramente o ser humano poderia contemplar, pode contemplar a imagem de Deus. Ora, a glória de Deus que Moisés pediu para ver e foi impedido de ver, Deus, por vontade própria, decidiu nos revelar através de Jesus Cristo. A coisa era tão séria do ponto de vista da lei, no tempo da lei, que mesmo antes de recebê-la, o povo já sabia o quanto ela distanciava as pessoas de Deus, de tal maneira que sequer
podiam tocar ou ultrapassar o limite entre o monte e o lugar do acampamento onde estavam. Êxodo capítulo 19, versículo 12, vai nos falar sobre isso. Como disse o apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 7 a 13, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Jesus ter se manifestado também cheio de verdade tem a ver com a vontade unilateral, exclusiva de Deus, em se dar a conhecer a nós através dele, de Jesus Cristo, o seu único Filho gerado. Único gerado significa ser da mesma natureza, da mesma essência. Então, o que Paulo disse sobre Deus como o único que possui a imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, continua sendo a verdade imutável. E foi o próprio Jesus quem falou do Pai, dizendo que realmente ninguém o conhece, a não ser Ele, que é o Filho único gerado por Deus. Se considerarmos então o que Jesus disse, Deus continua sendo intocável, inacessível e inaudível. Aliás, o próprio povo de Israel reconheceu que não podia sequer ouvir a voz de Deus, ao ponto de pedir o seguinte a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Essa palavra está escrita lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 19. Enquanto que Jesus disse aos discípulos que as palavras que ele lhes dizia era espírito e vida para os judeus, a voz de Deus despertava neles o pavor da morte. Estamos ou não numa condição bastante diferente dos homens e mulheres do Antigo Testamento. Mas a conversa de Jesus com os discípulos se completa com a poderosa revelação que confirma o seu grande amor por nós, porque sabe que não tem graça dispensada aos homens se o Filho unigênito não chamar outros irmãos para conhecerem o Pai e com Ele terem também comunhão. Por isso, Jesus completa a sua conversa com os discípulos depois de dizer a eles a verdade imutável de que ninguém conhece o Pai senão o Filho, mas também aqueles a quem o Filho quiser revelar o Pai. Louvado seja Deus! Jesus quis nos fazer conhecer o Pai e o seu grande amor por nós. E aí a minha pergunta: Deus ama mais a Jesus do que a nós, ou nos ama mais do que a Jesus? Na verdade, Deus ama a Jesus com o mesmo amor. O Pai tem por Jesus o mesmo amor que tem por nós. Jesus falou isso lá no capítulo 17, versículo 26. Deus nos adotou através da morte de Jesus, e Ele nos deu o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos para também vivificar os nossos corpos mortais, como Ele vivificou o corpo de Jesus, também nos dando os direitos como os do próprio Filho unigênito. Se você já ouviu falar do tratamento por parte de algum pai a um filho adotivo em relação ao seu filho de sangue gerado por ele, de maneira que a expressão dos seus sentimentos sejam diferentes de um para com o outro, através de Jesus não é possível nós pensarmos dessa forma, porque foi Ele mesmo
mesmo quem quis nos revelar Deus como Pai, como nosso Pai, de maneira que o amor com que Deus ama a Jesus é exatamente o mesmo amor com que nos ama. Aliás, em Jesus todos nos tornamos de Deus, filhos do seu próprio sangue. Mais uma vez confirmando o enorme abismo que há entre nós e todas as pessoas que vieram ou que viveram lá no tempo da lei, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele se expressa de forma completamente diferente de tudo o que lemos a respeito da manifestação de Deus no Antigo Testamento, quando ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Capítulo 1, versículo 1 da primeira epístola de João. Jesus é a nítida personificação do Deus que Moisés não pôde ver, cujo reflexo da glória desvanecendo no seu rosto, o povo também não pôde contemplar e muito menos podia pensar em tocar. Nos tempos de Davi, estamos falando de alguém a quem atribuímos significativas referências mais próximas da graça de Deus. No tempo de Davi, quando a Arca da Aliança foi transportada da casa de Abinadab para Jerusalém, Uzá, que era um dos que carregavam sobre os ombros, tocou o objeto, a Arca do Senhor, que era apenas uma representação da glória ou da presença de Deus no meio do povo, e por causa disso ele foi fulminado, tendo sido considerado seu ato como uma irreverência a Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, narra essa história. Enquanto João diz que Deus se manifestou em Jesus de tal maneira acessível que as pessoas o apalpavam e quem ao menos pudesse tocar na hora da sua veste acreditava que seria curado, salvo, liberto, não fulminado, mas curado, liberto e salvo, porque tocava no próprio Deus que por vontade própria se revelou às pessoas, aproximando-as dele através de Jesus, de tal forma, meu irmão, minha irmã, que veio habitar no meio delas, a fim de que, morrendo a sua morte, pudesse viver a sua vida. Mas de forma alguma, tudo que eu disse até aqui tem o sentido de desfazer o que anteriormente foi pregado no tempo da lei, que veio a ser aperfeiçoada com a revelação de Jesus Cristo, que cumpriu a lei, que pode ser traduzida em linguagem humana como o grande duvido de Deus, conforme diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 29, que aqui eu quero resumir, e digo duvido de Deus porque o homem era impossível, e Deus sabia disso desde o princípio, que o homem pudesse cumprir a lei. E aí, nesse capítulo de Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 29, que eu vou resumir aqui para você, diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e a tempestade ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Abel, tido como justo, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu.
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se lá no tempo do Antigo Testamento Uzá foi fulminado porque faltou com a reverência para com Deus, não pensemos que a reverência hoje está em desuso, está ultrapassada. Deus continua requerendo de nós reverência. Esse Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo, tão amoroso, ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento que, como esse texto de Hebreus que acabamos de ler, está no Novo Testamento, diz, continua sendo Deus fogo consumidor. Considerando que Deus não muda, nem sofre variação de mudança, concluímos que ele continua sendo o mesmo do Antigo Testamento. E a lei também ela não foi revogada. A lei não foi substituída pela graça, pelo contrário, a lei foi cumprida por Jesus Cristo, de maneira que pertence a ele o pleno domínio da salvação, salvação que se manifesta através do conhecimento de Deus, revelado pela sua vontade, conforme o seu propósito. Então, quem pensa ter se convertido, mas ainda vive para a satisfação do seu prazer e da vontade própria, na verdade está longe de ter tido uma experiência de libertação com a graça de Deus, que a primeira coisa que opera em nós é a consciência de que não pertencemos mais a nós mesmos. O Deus que é amor, revelado em Jesus, pela obediência ao cumprimento da vontade do Pai, não deixou de ser fogo consumidor para aqueles que rejeitam o Filho como único caminho, a única verdade e a única vida. Então, não devemos pensar que ficou mais fácil por causa da graça, ou que basta declarar ao diabo que ele está derrotado em nome de Jesus, porque disso ele já tem conhecimento e por isso mesmo que tenta induzir cada vez mais pessoas a desobedecerem a Deus. Vamos lembrar que a ordem bíblica, primeiramente, é sujeitar-se a Deus. Na Epístola Universal de Tiago, ele fala sobre isso. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Então, a primeira ordem bíblica é se sujeitar a Deus e depois resistir ao diabo. E se invertir desta ordem, comprovaremos sobre nós o domínio de outro forte adversário que não se sujeita a Deus nem o teme, que é a nossa carne, que jamais se converterá, a nossa natureza humana, a nossa vontade própria com as suas ardentes paixões, como disse o apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios, já tentei de tudo, mas nada resolve, já não aguento mais, não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta que fazemos? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e quer me ajudar. Ele agiu para consertar em relação às contradições desta vida, com a qual eu quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo aquilo que não desejo. Mas com a chegada de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, esse dilema de morte foi resolvido, porque há um novo poder atuando em nós, há um novo poder me fazendo experimentar o Espírito e a vida que, como um evento forte, um vento, melhor dizendo, o vento de Deus, o vento do Espírito me libertou da tirania, do pecado que tão brutalmente me conduzia para a morte. Eu fui liberto. A lei nos lembra que o medo da morte, né, está sempre no coração do homem, mas Cristo em nós, Ele é a esperança da glória de Deus. Então não podemos imaginar que Deus mudou. A palavra de Deus diz que Deus não muda nem sofre variação de mudança e que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que precisamos é emendar o nosso caminho, é
colocar o nosso coração diante de Deus e pedir que o Espírito Santo nos coloque em inteira submissão a Deus para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E estamos, como eu disse, muito distante da realidade dos que tiveram experiências maravilhosas com Deus no Antigo Testamento, porque sobre eles, como Davi, por exemplo, que teve diversas experiências com Deus, sobre ele vinha uma porção do Espírito num determinado momento para que Deus o usasse. Assim aconteceu com todos os demais profetas. Mas você é a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo, ele habita em você, e isso já torna você alguém que está numa vantagem muito além daqueles que viveram no Antigo Testamento, né? Não desfazendo, não querendo de maneira nenhuma anular tudo que foi feito, mas só afirmando que hoje nós vivemos no tempo de uma aliança superior que Deus fez através de Jesus Cristo, do seu sangue vertido na cruz do Calvário. E é nisso que você precisa crer, em nome de Jesus, se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Se sujeitar a Deus é você entregar a Ele o seu coração, suas vontades, suas paixões, para que assim você tenha autoridade, ousadia para resistir ao diabo, e ele fugirá de você, porque você tem um coração rendido a Deus, um coração voltado para Deus. Você, diferentemente de Moisés, tem a glória de Deus na sua vida. Você é receptáculo da glória de Deus, o Deus que habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Hoje ele se revela a nós através do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você é fortalecido nas suas fraquezas pelo poder da graça de Deus. E você conhece a Deus por causa da vontade de Jesus, que revelou a você o Pai. Isso é maravilhoso. Você ter conhecimento de Deus pela vontade de Jesus, que não só foi amado pelo Pai como é amado, mas com o mesmo amor com que Ele é amado, o Pai também ama a mim e ama a você. Nós adquirimos através de Jesus todos os direitos reservados ao unigênito. O Pai também dispensou a nós. Que você seja, em nome de Jesus, abençoado com essa palavra de Deus para o seu coração. Você seja fortalecido com essa palavra, afirmando a sua fé no Senhor, não por seus próprios méritos, por seus esforços, mas confiado na maravilhosa graça de Deus. Foi isso que Jesus nos garantiu, que tudo o que pedimos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. E Deus conhece a mim, conhece a você, sabe da nossa estrutura, que somos pó, e que você tenha paciência consigo mesmo, como uma obra inacabada. Sabe por quê? Se você não tiver paciência consigo mesmo, você vai projetar nas outras pessoas uma perfeição que não consegue ver em si. E aí a gente perde uma outra condição, que é a de ser misericordioso. A gente precisa ser misericordioso e a gente precisa ser compassivo. A gente precisa ser totalmente dependente da graça e do poder de Deus. Que o Senhor te abençoe, renove as suas forças. Eu queria orar com você sobre alguma área da sua vida em que você está encontrando dificuldade para vencer, para superar. Deus, que conhece o seu coração, vai lhe dar agora a força, a capacidade, pelo poder do Espírito Santo, de você vencer essa situação. Talvez algo que é segredo, que está lá no íntimo do seu coração, que só o Espírito Santo, que perscruta o seu interior, conhece. Deus quer abençoar, livrar você de toda condenação e tornar você um vencedor sobre essa situação que, por conta própria, pela sua própria força,
você não tem capacidade de vencer. O poder do Espírito Santo, que se aperfeiçoa na fraqueza, vai agir na sua vida fazendo algo novo. Vamos orar? Feche os teus olhos aí. Se puder, põe a mão sobre o seu coração para você receber a oração da fé e ser assim fortalecido pelo poder da graça de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Nós queremos te agradecer porque pela tua vontade própria, exclusiva e unilateral, o Senhor resolveu revelar Jesus Cristo ao nosso coração como Senhor e Salvador, e o próprio Jesus Cristo, pela sua bondade, nos revelou o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, e o Senhor revelou a mim, revelou ao meu irmão, à minha irmã, a Jesus Cristo, revelou o Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos fizestes participantes desta herança incorruptível, de forma que nós somos alterados na nossa forma corruptível através do Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, não permitindo que Ele fosse afetado pela corrupção. Nós também seremos, quando da ressurreição do nosso corpo, livres do corpo dessa morte, e pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nós estaremos, Senhor, numa condição de plena comunhão com o Senhor, mas desde já Tu tens reservado para nós essa possibilidade, através de um coração contrito e quebrantado, que a Tua palavra diz que Tu não desprezas. Nós reconhecemos aqui, Senhor, a nossa fraqueza, nós reconhecemos aqui muitas vezes a militância da nossa carne contra o nosso espírito, que parece tão forte, Senhor, dominando o nosso coração. Nós queremos nos render a Ti, Senhor, nos sujeitar a Ti, para que também nos seja restituída a autoridade para resistirmos ao diabo, e na certeza de que ele fugirá de nós, em nome de Jesus. Que o meu irmão, a minha irmã, na sua fraqueza, naquilo em que tem, Senhor, se sentido pecaminoso, naquilo em que tem se sentido condenado, possa confessar com a sua boca e no seu coração receber o bálsamo da graça do Teu Espírito e ser livre de toda acusação do diabo e fortalecido no seu homem interior para contemplar aquilo que Moisés não pôde contemplar, a imagem do Senhor refletida na sua vida, refletida no seu caráter, refletida no seu testemunho. Em nome de Jesus, transforma, liberta, salva para a glória do Teu nome esta pessoa, Senhor. Torna novas todas as coisas na sua vida. E obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela ressurreição de Jesus, obrigado pela manifestação do Verbo que habitou entre nós e nos trouxe para dentro do seu reino, nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, que a semana do meu irmão, da minha irmã, seja rica e poderosamente abençoada com maravilhosas experiências contigo, Pai, se entregando ao Senhor e sendo aperfeiçoado pelo poder do Teu amor e da Tua graça. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Nós Te amamos, Jesus, como a Tua palavra diz, porque Tu nos amaste primeiro. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que você seja de verdade fortalecido pelo poder e pela graça do Senhor. Tenha uma semana abençoada, cheia de experiências com Deus, e que Ele coloque diante de você alguma pessoa perturbada, que Ele coloque diante de você alguma pessoa necessitada de cura, de libertação, alguém angustiado que precisa receber a palavra que veio consolar o seu coração. Você seja um instrumento para também fazer chegar até a vida dessa pessoa, compartilhando o amor, a graça de Deus que vai libertar. Em nome de Jesus, sê tu uma bênção. Tenha um restante de domingo e uma semana cheia da graça do Senhor. Obrigado mais uma vez pela sua atenção, por estar comigo aqui. Compartilhe esse vídeo. Eu vou publicá-lo também lá no meu canal no YouTube. Você vai receber aí o link pelo Facebook. Você que já
se inscreveu no meu canal, dê lá o seu like, faça o seu comentário e compartilhe essa palavra para fazer chegar a muitas pessoas que precisam ser abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor.